sou a professora Fabrícia da Silva Machado e estarei com vocês na condução da disciplina de didática do curso de Licenciatura Plena em Matemática do IFMA Campus São João dos Patos. Sou a professora Fabrícia, no qual sou licenciada em Pedagogia pela UESP, mestre e doutora em Educação pela UF e atualmente sou professora EBTT do IFMA Campus Caxias. Então, sejam muito bem-vindos à disciplina de didática. Prepare seus cadernos, suas ideias e sua imaginação. Aqui não vamos apenas aprender como ensinar, vamos refletir, criar, problematizar, testar, errar, ajustar e reinventar o ensinar. Nesta disciplina, você será estudante, professor em construção, planejador de caminhos, criador de experiências significativas. Olha só, muitas coisas. Ao longo do nosso processo, vamos responder e levantar perguntas como: o que é ensinar? O que significa ensinar de verdade? O que é um bom planejamento e como torná-lo vivo? Como transformar a sala de aula em um espaço de diálogo, investigação e inclusão? Como sair da mesmice e ensinar com sentido? Teremos debates, atividades práticas, fóruns interativos, jogos pedagógicos e, claro, muitos desafios criativos. Tudo isso com base em teorias pedagógicas, mas sempre conectado com a realidade das escolas e com as vozes dos nossos alunos. Nosso lema: quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender, do nosso querido Paulo Freire. Então, ajeite a mochila, o coração e venha com tudo. A didática já começou e você faz parte dessa construção. Vamos juntos? Agora, iremos apresentar o plano de ensino da disciplina, que terá como ementa aspectos epistemológicos e políticos da educação, retrospectiva histórica da educação, da didática, o papel da didática na formação dos educadores na construção da identidade docente, tendências pedagógicas na prática escolar, a construção do currículo escolar, as relações disciplinares e o planejamento da ação didática. Objetivo geral: refletir criticamente sobre a contribuição da didática para o trabalho educativo, desenvolver a prática pedagógica com base nos princípios da relação teoria e prática, da contextualização e da interdisciplinaridade, utilizar os conhecimentos pedagógicos didáticos no processo de planejamento, organização, desenvolvimento e avaliação do trabalho pedagógico. O conteúdo da unidade 1 que tem como título Fundamentos Epistemológicos e Políticos da Educação e da Didática. Vamos trabalhar educação como prática social e política, epistemologia da prática educativa, origem e desenvolvimento histórico da didática, a didática na construção da identidade docente. E quais são os objetivos dessa unidade? Compreender os fundamentos epistemológicos e políticos da educação, discutir a origem e a evolução histórica da didática, refletir sobre o papel da didática na formação de professores. E, além de termos um fórum interativo na plataforma, nós teremos como avaliação da aprendizagem da etapa 1, uma atividade de envio único, no qual iremos solicitar a resenha crítica do livro Escola e Democracia, de Demerval Saviano. Então, desejo boas leituras e uma excelente avaliação nessa etapa também. Na segunda unidade, vamos trabalhar as tendências pedagógicas e a prática docente. Tendências didático-pedagógicas, contexto histórico, fundamentos e pressupostos, no qual nós temos tanto as tendências pedagógicas da didáticas liberais, também as de concepções críticas, né? Vamos trabalhar também a relação entre teoria pedagógica e prática docente, autonomia e responsabilidade do educador na escolha das metodologias. Então, quais são os conteúdos, né, que vamos trabalhar, que já foram ditos, e quais são os objetivos dessa unidade? Analisar a didática no contexto histórico e político da educação, reconhecendo as diversas tendências pedagógicas que permeiam a prática do educador, refletindo sobre a própria postura teórico-metodológica como educador, identificar e analisar diferentes tendências pedagógicas, compreender como as tendências influenciam as práticas escolares, avaliar criticamente a aplicação das abordagens pedagógicas no cotidiano escolar. E dessa avaliação da unidade 2, vamos produzir uma linha do tempo ou um infográfico sobre as tendências pedagógicas.
no qual cada grupo deve criar um infográfico ou linha do tempo destacando a origem histórica de cada tendência, as características principais, os representantes teóricos, os impactos na prática docente. Para isso, teremos inúmeras possibilidades. Podemos usar como ferramentas o Canva, o Piktosh, Prezi. E vamos ver agora os conteúdos da unidade 3, que é didática, currículo, disciplinaridade e interdisciplinaridade, no qual vamos trabalhar os conceitos fundamentais da didática contemporânea, a relação da educação e didática, o objetivo da didática, a didática e processo de ensino, conceito e funções do currículo, teorias e modelos curriculares. Os objetivos da unidade 3 é refletir criticamente sobre os pressupostos teóricos da didática, destacando a sua multidimensionalidade na prática educativa, a fim de efetivar mudanças no pensar e no fazer pedagógico, compreender os conceitos de currículo e suas implicações pedagógicas, analisar as relações entre disciplinaridade e interdisciplinaridade e discutir propostas curriculares à luz das práticas didáticas. E a nossa avaliação da unidade 3, que é a didática e formação de professores, teremos um fórum avaliativo, no qual teremos como texto base o artigo da revista Diálogo Educacional, que tem como título A Didática e a Formação de Professores, Junqueira Mani, Marieta Gouveia e Ana Carolina Colasiopo, no qual teremos aqui esse enunciado, em que vai conduzir, né, todas as interações do fórum. Então, com base na leitura do artigo supracitado, nós iremos refletir sobre os desafios e as contribuições da didática no processo de formação de professor. Em sua postagem, responda qual o papel da didática na formação de professor segundo o artigo. Quais são os principais desafios enfrentados no ensino da didática? Como você, enquanto futuro professor, pretende articular os conhecimentos didáticos e a sua prática pedagógica e a sua prática docente? E os conteúdos da unidade 4, planejamento didático e organização do ensino. Planejamento didático e organização do ensino, planejamento participativo, a integração entre a escola e o contexto, a ação interdisciplinar e a produção do conhecimento, o planejamento de ensino e seus componentes curriculares, organização do tempo, espaço, conteúdos e metodologias, a avaliação da aprendizagem do ensino, instrumentos de avaliação e seus usos. E na unidade 4, nós temos como objetivos construir novas perspectivas de planejamento a partir da problematização da realidade da participação, reconhecendo-se como elemento integrador e facilitador do processo de ensino-aprendizagem. Discutir a necessidade de intervenção e transformação da escola a partir do processo de elaboração e execução do planejamento de ensino. Compreender o planejamento como instrumento da prática pedagógica, desenvolver habilidades para planejar, organizar e avaliar atividades educativas e integrar os conhecimentos adquiridos na elaboração de propostas pedagógicas. E a avaliação dessa unidade será um questionário online com 10 questões de múltipla escolha. Procedimentos de ensino dessa disciplina: a participação em atividades presenciais, leitura e interpretação do fascículo, estudo dos materiais disponibilizados, resolução das atividades no ambiente virtual de aprendizagem, resolução das avaliações presenciais, recurso, fascículo impresso e digital, ambiente virtual de aprendizagem e suas ferramentas, vídeos do YouTube. Teremos como referências tanto a referência básica como a bibliografia complementar. E, como atividade presencial dessa disciplina, vamos elaborar um mapa conceitual das tendências pedagógicas a partir dos seguintes aspectos: escola, professor, aluno, metodologia e avaliação. E daqui a gente cita, né, os procedimentos no qual os grupos vão se dividir no máximo com 5 alunos, fazer a leitura do texto contido no fascículo. Após a estação, os alunos devem discutir em grupos sobre as características de cada tendência pedagógica a partir do que é colocado e elaborar o mapa conceitual. E, ao final, fazer a apresentação mediada pelo tutor. Já a atividade prática dessa disciplina, que é de 15 horas, tem como objetivo planejar e apresentar uma sequência didática inovadora, com base em teorias estudadas na disciplina de didática, promover a articulação entre os conteúdos didáticos e estratégias metodológicas e o contexto sociocultural dos alunos. A atividade prática é uma sequência didática criativa da teoria sala de aula, no que a gente tem desde as etapas da formação primeira dos grupos, de 4 a 5 participantes,
Divida a turma em grupos, cada grupo irá planejar uma sequência didática com 3 aulas, ou seja, você pode trabalhar um único conteúdo e planejar 3 aulas bem trabalhadas, né? Para uma turma da educação básica. Atenção, produzir plano de aula, recurso didático e avaliação. No segundo momento, sorteio de temas mais a teoria base, ou seja, cada grupo irá sortear 2 temas. O tema do ensino, no caso, qual é o conteúdo da matemática em que vocês vão escolher? A teoria didática, ou seja, você vai focar essa sequência didática, ou seja, as suas aulas, numa aula tradicional, numa aula construtivista, numa aula com a pedagogia crítico-libertadora, ou a metodologia ativa, como escola nova. Desafio, o grupo deverá desenvolver a sequência didática usando a abordagem sorteada na base. Planejamento criativo, tempo de aula mais extra classe, né? Cada grupo terá uma semana para construir objetivos de aprendizagem, metodologias utilizadas, recursos didáticos, criativos, avaliação formativa e somativa, conexão com a BNCC, ou seja, os objetivos que vocês vão escolher, as competências, tem que estar alinhado com o que está na BNCC, justificativa pedagógica com base na teoria didática, dica para os grupos, usar recursos como jogos, dramatização, podcast, mapas mentais, mídias digitais, atividades ao ar livre, entre outros. E a apresentação prática, né, que vai ser na sala. Então, cada grupo fará a simulação de uma das aulas de sequência didática, sequência planejada, como se estivesse em sala com os alunos. Depois da simulação, apresenta sua justificativa didática. E muito obrigado e boa sorte nos estudos.